O governo federal reuniu nesta terça-feira em Brasília os governadores para tratar das dívidas dos estados. Reportagem de André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. O André, o governo fez uma proposta para reduzir os juros da dívida dos estados. Como é que os governadores receberam o que o governo federal deve estar propondo? Conta pra gente como é que foi essa reunião de hoje. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado novamente, Tiago. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em até 60 dias deve apresentar ao Congresso Nacional um plano de renegociação das dívidas dos estados com a União. Hoje, Haddad apresentou a um grupo de 7 governadores do Sul e do Sudeste do país uma proposta para amortizar e reduzir os juros cobrados dessas dívidas. Em troca, as unidades federativas devem aumentar os investimentos em educação, especialmente no ensino médio técnico. Os estados que aderirem a esse pacto devem ter uma redução temporária entre 2025 e 2030 das taxas de juros aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. O ministro Fernando Haddad disse que a proposta foi idealizada pelo presidente Lula. A premissa do entendimento com os governadores é a troca de dívida por educação. Essa é a premissa da proposta que o presidente Lula autorizou fazer. Uma redução da taxa de juros, que de fato é elevada, 4% acima da inflação. Para um ente federado é uma taxa elevada, reconhece-se isso e a ideia é a contrapartida da redução do juro ser um investimento forte na juventude brasileira, em educação profissional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também tem acompanhado essas negociações entre os estados e a União em torno da renegociação, então, das dívidas. Ele afirmou que o Congresso não vai abrir mão de incluir no texto as propostas negociadas nos últimos meses. Pacheco citou a aceitação de ativos dos estados e o crédito de ações judiciais como possibilidades de oferecer aos entes federados melhores condições de pagamento dessas dívidas. Apesar da manifestação, Pacheco elogiou a proposta de redução dos juros em troca de investimentos em educação. Nossa proposta se mantém, é isso que nós vamos tramitar no Congresso Nacional, que é a questão do pagamento da dívida, aceitação de ativos, inclusive capital acionário, recebíveis, créditos de ações judiciais e a redução do índice de correção da dívida. Essa é a expectativa do governo do Estado de Minas Gerais, essa é a expectativa do povo de Minas Gerais e quero crer dos estados que hoje estão endividados. Então nós vamos nessa linha de um programa que seja estruturante para o pagamento da dívida, sem prejuízo de ideias que venham se somar em relação a isso, como foi essa ideia do Ministério da Fazenda relativamente à questão da educação e do ensino profissionalizante. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi um dos participantes dessa rodada de negociações com Haddad, também não se opôs à contrapartida de investimento em educação, mas ele afirmou que é preciso mudar os critérios de cálculo das dívidas para que essas dívidas cresçam na mesma proporção das receitas. Pela primeira vez em décadas, nós estamos empenhados em resolvermos de forma definitiva um problema que é insolúvel se nós não tivermos uma mudança no indexador. O que nós temos assistido nos últimos 30 anos com relação à dívida dos estados é uma receita que não acompanha a despesa do serviço dessa dívida. É alguém que ganha X, esse salário é reajustado em 5% ao ano e a dívida cresce 10%, 15% ao ano. Não tem conta que fecha. Atualmente, as dívidas estaduais são corrigidas pela inflação, mais uma taxa real de 4% ao ano, como citou agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e como fez referência de fato, então, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A proposta apresentada pelo governo prevê que essa taxa pode cair para até 2% reais
além da inflação, dependendo da contrapartida oferecida pelo Estado. As negociações foram conduzidas pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em conjunto com os governadores de São Paulo, no caso Tarcísio Gomes de Freitas, Minas Gerais, como a gente conferiu agora há pouco, Romeu Zema, e Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esses estados, que concentram então a maior parte da dívida consolidada líquida do país, buscavam uma correção fixa de 3% ao ano e a revisão do valor total da dívida. Só que essa demanda foi considerada inviável pela equipe econômica do governo federal, que destacou a necessidade de contrapartidas, como a que foi apresentada hoje em relação à educação, para que haja qualquer tipo de renegociação. A gente segue acompanhando daqui, Tiago. Pois é, um problema antigo e é saber como é que vai se dar essa renegociação. O André Anelli, sempre atento, volta a qualquer momento com outras informações.